Salve, salve, galerinha! Meu nome é Jefferson Miranda e este é o meu canal Esse Cara é uma História. No episódio de hoje, eu vou trabalhar com vocês uma reflexão muito importante da independência do nosso país, o Brasil, baseado no pensamento de um dos historiadores mais importantes da contemporaneidade sobre a nossa história, a história do Brasil, a transição sem abalos. Fique comigo que a gente volta depois da vinheta. A transição sem abalos. A gente pode apontar que existem muitos elementos que demonstram que o nosso processo de independência ele é uma articulação, na verdade, de uma elite que antes era uma elite colonial e que se viu reprimida, represada pelas mudanças históricas que acontecia na corte portuguesa lá na Europa. E aí, então, não é, a separação, o corte das relações, né, de união estável, não é, com Portugal, é, na verdade, um processo político, mas que não deveria interferir nos planos econômicos e sociais dessa elite. Assim, são aspectos importantes a serem considerados na transição sem abalos, né, nesse Brasil pós-independência. A independência ser realizada por um português. Tá? Esse é o primeiro elemento que eu acho intrigante na história do Brasil. O Brasil não foi o único a manter uma monarquia depois da sua independência. Mas o que é sui generis no Brasil, tá, é exatamente essa condição de que o Brasil foi o único país da América Latina que teve a sua independência comandada pelo antigo colonizador. Tá? Foi exatamente um português, e não é um português qualquer, tá? É o filho mais velho, herdeiro do trono português, que realizou esse processo. Tá? É claro, a gente sabe quais são as circunstâncias que levam a elite a eleger Dom Pedro como esse personagem nesse exato momento. Um dos temores da elite brasileira era que depois da nossa independência o Brasil implodisse como implodiu, por exemplo, a colônia da Nova Espanha, o México. Tá? Logo no mesmo ano da proclamação da independência do México, 1821, o México implodiu. A América Central começou a se tornar autônoma. E a mesma coisa aconteceu com as demais colônias espanholas aqui na América do Sul. Então, a elite brasileira não queria, né, que essa mesma fragmentação acontecesse. E aí, então, era necessário um personagem que fosse conhecido de norte a sul do Brasil, que pudesse representar essa unidade. E vamos dizer que nós não tínhamos, nesse período, uma integração entre as diversas regiões do Brasil. Tá? A ideia de brasileiro, nesse exato momento, é uma peça fictícia, uma construção ainda. Vamos dizer assim, o ex-colono brasileiro que vivia lá no norte, muitas vezes não sabia nem o que acontecia no Rio de Janeiro, que era a capital da colônia. Mas Dom Pedro era uma pessoa conhecida de norte a sul do Brasil. Tá? Então, a manutenção desse português, da adoção de Dom Pedro, não é por acaso. As pessoas não amavam Dom Pedro. E isso vai ficar muito claro na primeira Constituinte, as diferenças ideológicas entre os movimentos de independência do Brasil. Segundo fato muito importante nessa transição sem abalos é exatamente, tá? Vamos lá, a manutenção da monarquia. E nesse momento, a manutenção da monarquia concorre dentro desse mesmo pensamento que nós fizemos aqui, do porquê escolher Dom Pedro,
um português, herdeiro do trono português, diga-se de passagem, tá? Então, essa manutenção da monarquia concorre com esse nosso primeiro ponto, mas tem um outro aspecto importante. Que aspecto é esse? O sistema republicano estava sendo adotado de maneira bem genérica por toda a América Latina. Mas fora os Estados Unidos, em nenhum desses países latino-americanos, onde a República se instalou, ela foi capaz de manter a unidade e a ordem. Nós vamos observar várias rebeliões caudilistas por toda a América Latina. Então, olhando por esse viés, e aqui nós temos uma digital muito importante do José Bonifácio, a ideia de manter a monarquia é exatamente concorrer com essa ideia de unidade, mas também concorrer com a ideia de ordem. Tá? Um país recentemente, vamos dizer, que acabou de proclamar sua independência, movimentos separatistas, revoltas poderiam comprometer a ordem e a unidade. Então, a monarquia, ela vem também para garantir essa unidade nacional, mas também para garantir a ordem. Notem como não se queria uma transição com muito percalços, certo? Terceiro elemento importante, a manutenção do modelo plantation. Vamos lembrar que parte fundamental da elite que participou do processo de independência era uma elite agrária, uma elite que tinha, os seus interesses econômicos. E os interesses econômicos estavam literalmente ligados, à plantation. Então, nós não vamos ver o Brasil assumir uma postura diferente daquela que havia desde o início da nossa colonização. O Brasil vai continuar sendo um produtor de matérias-primas e revendedor dessas matérias-primas no mercado internacional, um exportador de matérias-primas. Até porque, vamos dizer assim, os nossos parceiros internacionais no início do nosso processo de independência também não estavam interessados em ganhar um concorrente. A manutenção do modelo plantation é mais um elemento da transição sem abalos. E é claro, isso está diretamente ligado à manutenção da escravidão. Galerinha, essa mesma elite que é proprietária de terra é proprietária de escravos. E nesse exato momento não se pensa em substituir a mão de obra escrava. Então, era necessário, até mesmo, um governo centralizado e forte para que se mantivesse essa escravidão, vista como fundamental para a manutenção da ordem social no Brasil. Então, meus queridos e minhas queridonas, notem que o Brasil que nasce pós-independência ainda tem uma carinha de Brasil colonial. Mas pelo menos nós nos tornamos, nós ganhamos autonomia política. Sim, fato, mas não autonomia econômica. Porque nós saímos da dependência econômica da metrópole portuguesa, mas como ainda éramos um país majoritariamente rural, produtor de matéria-primas, nós vamos precisar dos manufaturados fornecidos pela Inglaterra. Então, nós vamos sair de um processo de dependência econômica que nos ligava à metrópole portuguesa, mas continuamos economicamente dependentes externamente da Inglaterra. E aí, galerinha? Curtiram o meu vídeo de hoje? Se vocês curtiram, então deixe o seu like e assine o meu canal para receber todas as novas notícias quando os novos programas forem postados. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima.